Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Hoje vamos dar sequência à nossa série de mensagens falando sobre os milagres de Jesus. Esse será o 23º milagre que estaremos ministrando. Dos 35 milagres realizados por Jesus na Bíblia, daqueles que estão descritos, esse será o 23º milagre. Alguém aqui acompanhou todas as mensagens? Todas as mensagens, os 23 milagres? Que bênção! Glória a Deus! Aleluia! Vamos então, para a gente trazer à memória o que estamos estudando. Os milagres que Jesus realizava tinham 3 propósitos. Primeiro, os milagres de Jesus eram uma credencial do seu ministério messiânico. De acordo com profecias do Antigo Testamento, o Messias que viria, o Messias aguardado, faria sinais, milagres e prodígios. Então, quando Jesus ele veio à terra e fazia milagres, ele estava declarando o seu ministério messiânico. Os milagres de Jesus também tinham o propósito de saciar necessidades humanas. Jesus era acompanhado por uma multidão, a multidão seguia Jesus faminta, uma multidão que tinha necessidades, que tinha enfermidades, e Jesus fazia milagres para saciar necessidades humanas. Por mais que eram necessidades temporárias, mas o Senhor estava dizendo o seguinte: eu tenho o interesse não somente de te dar alegria na eternidade, mas alegria no tempo presente. Amém, irmãos? O nosso Deus se importa conosco. Quantos podem dizer glória a Deus? Diga assim: o meu Deus me ama tanto que Ele se importa comigo. Ele se importa com as nossas necessidades, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. E os milagres de Jesus eram também, os milagres tinham um propósito de ensinar lições profundas. Por trás de um milagre que Jesus realizava, tinham lições espirituais. Lições poderosas, porque o milagre não acabava no milagre, sempre tinha uma lição. Jesus sempre queria comunicar algo ao coração daquelas pessoas que ali estavam, e também deseja comunicar aos nossos corações hoje. Então, Lucas capítulo 7, versículo 11, quem achou, diga: eu vou para o céu. Hoje vamos falar sobre um milagre em que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Amém, irmãos? Lucas capítulo 7, verso 11 vai dizer assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Aleluia! Meus irmãos, a história desse milagre termina com o testemunho daquelas pessoas que presenciaram o que Jesus acabara de fazer. Jesus ressuscitou o filho de uma viúva, e as pessoas que presenciaram esse milagre deram o seguinte testemunho: hoje Deus visitou o seu povo. Nós precisamos entender esse testemunho, essa declaração proferida por essas pessoas que ali estavam. Durante 400 anos, o povo de Israel esperou que Deus levantasse um homem que iria se mover pelo seu poder.
um homem que falaria da parte de Deus para o povo. Esse período a qual eu me refiro, de 400 anos, é conhecido na Bíblia como o período intertestamentário ou período interbíblico. Esse período intertestamentário ou interbíblico tem início no fim do Antigo Testamento e vai até os acontecimentos que inauguraram o Novo Testamento. Esse período é conhecido também como o tempo do silêncio de Deus. Porque por 400 anos, até o surgimento de João Batista, que profetizava no deserto acerca de que o povo deveria se arrepender porque o reino de Deus estava próximo. Durante esse tempo de 400 anos, Deus ficou em silêncio. Deus não liberou nenhuma palavra profética. As manifestações divinas na terra eram escassas. Havia sequidão espiritual, porque por 400 anos Deus ficou em silêncio. Não houve mover espiritual na terra. Por essa razão, quando este povo que presenciou esse milagre estrondoso de Jesus, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, quando esse povo viu esse milagre estrondoso, eles concluíram o seguinte: Deus agora voltou a falar, o silêncio de Deus acabou, e eles disseram: Deus visitou o seu povo. Irmãos, eu vim hoje para a igreja com essa palavra no meu coração. Hoje é o dia da visitação do Senhor. Deus te trouxe aqui para visitar a sua vida. Deus te trouxe aqui hoje para visitar o seu coração, para visitar a sua casa, para visitar a sua família. Hoje é o dia da visitação do Senhor. Eu vim para a igreja com essa palavra hoje no meu coração. Hoje é o dia da visitação do Senhor. Levante suas mãos aos céus, em sinal de receber. Deixa eu profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus hoje vai te visitar. Deus hoje vai visitar o seu coração. Deus hoje vai visitar a sua casa. Deus hoje vai visitar o seu casamento. Deus hoje vai visitar a sua família. Hoje é o dia da visitação do Senhor em nome de Jesus. Recebe, irmãos. Hoje é o dia da visitação do Senhor. A marca, irmãos, desse milagre que Jesus realizou é a compaixão de Jesus. Nós precisamos entender que duas coisas movem a mão de Deus. Diga assim: duas coisas movem a mão de Deus. A primeira coisa que move a mão de Deus é a justiça de Deus. A segunda coisa que move a mão de Deus é a compaixão de Deus. A boa notícia é que a justiça de Deus foi totalmente satisfeita em Cristo Jesus. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário como o Cordeiro perfeito, como o sacrifício perfeito, a justiça dele foi satisfeita. Nós cantamos aqui uma canção que fala que Jesus nos libertou. Normalmente quando a gente ouve essa frase, Jesus me libertou, nós achamos que a libertação aconteceu somente no que tange ao pecado. Mas a libertação que Jesus operou não é somente em relação ao pecado. Não somos libertos somente em relação ao pecado, somos libertos também do juízo de Deus. Porque, meus irmãos, virá um juízo de Deus sobre a terra. Virá um julgamento de Deus sobre a terra. E esse juízo, ele será aplacado, apaziguado para todo aquele que está em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo, quando Deus olha para nós, Ele nos vê cobertos pelo sangue de Jesus. Jesus tornou satisfeita a justiça de Deus. Por isso a palavra do Senhor vai dizer: quem está em Cristo é uma nova criatura, tudo se fez novo. Se você está em Cristo, irmãos, quando o Senhor olha para você, Ele vê as suas limitações, suas dificuldades, Ele vê o que você está passando, mas Ele vê você coberto pelo sangue de Jesus, porque a justiça de Deus na sua vida foi satisfeita, porque você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador.
Aleluia! Então, para nós que estamos em Cristo, nós precisamos entender o seguinte: o que move a mão de Deus hoje é a sua compaixão. E a compaixão de Deus vê a nossa dor. A compaixão de Deus vê a nossa necessidade. A compaixão de Deus vê o nosso sofrimento. A compaixão de Deus vê nossas enfermidades. A compaixão de Deus vê nossos vícios. A compaixão de Deus vê os nossos medos, nossas inseguranças. A compaixão de Deus nos vê no dia da angústia, e Ele estende as mãos para nos abençoar, para nos tocar e para fazer algo sobrenatural em nossas vidas. O que moveu Jesus a realizar esse milagre foi a sua compaixão. Porque ouça, irmãos, essa mulher que acabaram de perder um filho, ela já tinha perdido o seu marido, porque ela era viúva. Esse caminho que ela estava percorrendo agora da sua casa até o cemitério, onde havia um cortejo fúnebre carregando o seu filho, uma multidão estava com ela, ela já tinha feito esse caminho uma vez, quando seu marido morreu. Só que dessa vez, irmãos, Jesus, em sua onisciência, sabia que em Naim, que nessa cidade, havia uma mulher que já havia passado por uma grande dor, por um momento de muito sofrimento, sozinha, sem esperança. E mais uma vez ela estava passando por essa situação. Jesus foi movido de compaixão. Em sua onisciência, Ele sabia o que essa mulher estava passando, e Ele saiu de Cafarnaum. De Cafarnaum a Naim são 3 quilômetros, isso naquele tempo dava um dia de viagem. Jesus então ele sai de Cafarnaum e vai a Naim, porque ressuscitar o filho dessa mulher estava dentro do cronograma celestial, estava dentro da agenda divina. Então Jesus sai de onde ele estava e ele vai ao encontro dessa mulher, e ele estava dizendo o seguinte para ela: eu sei que você já passou por esse caminho de dor e de sofrimento uma vez, mas hoje vai ser diferente, porque eu estou indo ao seu encontro. Quem sabe, irmãos, você está passando por uma situação repetida na sua vida, uma situação repetida de dor, de sofrimento, um ciclo de derrota. Mas ouça o que eu vou te dizer: hoje Jesus muda essa história. Hoje Jesus muda essa história, porque hoje Jesus está indo até você. Aleluia! Nós precisamos entender, irmãos, que hoje esse milagre vai ser assim, porque tem milagre que Jesus libera uma palavra à distância e cura, como aconteceu dias antes. O texto que estamos estudando começa assim: poucos dias depois, pouco depois. Algumas traduções dizem no dia seguinte. Jesus ele estava no dia anterior, pouco antes, em Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus ficou admirado com a fé daqueles homens. O centurião de Cafarnaum chegou até Jesus e falou: olha, meu servo, ele está enfermo, está quase morrendo. E Jesus estava indo para a casa dele, e o centurião falou: eu não sou digno de você entrar na minha casa, simplesmente libere uma palavra, porque eu sou um homem que conheço sobre autoridade. Eu digo para os meus servos: vão e eles vão, vem e eles vêm. Libera só uma palavra de cura daqui mesmo, e o meu servo será curado. Jesus então ficou admirado com a fé desse homem, e ele libera uma palavra de cura à distância. Quando Jesus ele cura o servo do centurião, ele cura à distância. Mas esse milagre que estamos estudando hoje, do filho da viúva de Naim, Jesus decidiu ir ao encontro dela. Porque é assim, irmãos, tem milagre que Jesus libera uma palavra à distância, mas tem outros que ele vai ao nosso encontro. Amém, irmãos? O milagre de hoje, Jesus não está liberando somente uma palavra sobre a sua vida. Enquanto você está sentado aí, ouvindo a mensagem do céu, ouvindo a palavra de Deus, o próprio Senhor está indo ao seu encontro te visitar.
Eu quero profetizar em nome de Jesus, que enquanto você ouve essa mensagem, Jesus está indo na sua casa, Jesus está indo no seu casamento, na sua família. Ele está visitando os seus filhos que podem estar afastados, que podem estar nas drogas. Ele pode estar visitando a sua mãe que está enferma. Nesta manhã, enquanto você está sentado, ouvindo a mensagem, Jesus está indo até você. Esse é o milagre de hoje, irmãos. Jesus, Ele está indo ao nosso encontro. Porque Ele não quer só liberar uma palavra à distância e fazer algo na sua vida. Ele quer te tocar. Ele está indo até você. Ele vem até nós. Hoje é o dia da visitação do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer no versículo 13: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Irmãos, olha que declaração de Jesus. Quando Jesus ele chega e ele vê aquela mulher chorando, abatida porque estava carregando o seu filho que acabara de morrer, ele diz para ela: mulher, não chore. Vamos falar a verdade, irmãos. A última coisa que alguém deveria dizer para uma pessoa que acabou de perder o filho é: não chore. Já pensou você chegar num velório que tem muita dor, sofrimento, choro, lágrima? A última coisa que você vai falar para os familiares é: não chore. Sim ou não? Mas Jesus fala para essa mulher: mulher, não chore. E aqui nós temos duas lições. Por que Jesus fala para essa mulher: não chore? Ouça o que eu vou te dizer. Jesus falou para essa mulher: não chore, porque Ele tinha preparado um consolo definitivo para ela. Só quem tem um consolo definitivo, só quem tem autoridade sobre todas as circunstâncias da vida, pode dizer para alguém: não chore. Jesus, quando encontra essa mulher, Ele fala para ela: não chore. Ele estava anunciando o que Ele ia fazer na vida dela. Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu tenho um plano onde o consolo na sua vida será definitivo. Ouça o que eu vou te dizer: Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele tem um plano definitivo para encerrar esse ciclo de dor e de derrota na sua vida. Aleluia! Irmãos, nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, porque Ele tem um plano definitivo para encerrar um ciclo de choro, de lágrima, de derrota que nós podemos porventura estar vivendo. O problema é que nós não confiamos na palavra dEle, nós não confiamos no Senhor de todo o coração, e por isso a gente não se lança na presença dEle, a gente não permanece, a gente não fica firme, a gente sai da posição espiritual onde a provisão dele nos alcança. Nós precisamos entender e confiar no propósito do Senhor. E hoje, meus irmãos, esse milagre que nós estamos estudando é algo muito simples. Deus te trouxe aqui para falar para você: eu tenho um plano definitivo para mudar a sua história. Você confia? Você crê? Eu tenho um plano definitivo para mudar tudo na sua vida, para mudar essa circunstância, para mudar essa situação. Mas pastor, o que eu estou vivendo é algo muito difícil. Eu já tentei sair várias vezes, eu já tentei mudar várias vezes. O Senhor tem um plano definitivo hoje para te tirar deste lugar. Nós precisamos confiar no Senhor. Ele tem autoridade sobre todas as circunstâncias que você pode estar vivendo. Ele tem autoridade sobre este mal que pode ter te atingido. Não há, irmãos, impossíveis para Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Se você crê, não há circunstâncias que Deus não possa fazer. Vamos crer nisso, diga amém. Não há impossíveis para Ele. Por isso Ele disse para essa mulher: mulher, não chore. Não chore. Eu tenho um consolo definitivo para você. Eu tenho um plano definitivo para encerrar esse ciclo
de derrota na sua vida, porque ela já tinha perdido o marido e agora estava perdendo o filho. Esse ciclo de derrota familiar, Jesus estava encerrando na vida daquela mulher. Quem sabe você chegou aqui hoje e você viveu em uma família onde um ciclo de derrota acontecia. Às vezes nós, como filhos, recebemos influências da família que muitas vezes não estão alinhados com o propósito de Deus. Vimos os nossos pais se divorciarem e daqui a pouco nós estamos no nosso casamento, na dificuldade, nos desafios. A sugestão do diabo bate a porta com a possibilidade do divórcio. Deus está encerrando esse ciclo de derrota na sua vida hoje. Deus está encerrando esse ciclo de dor, de desalinhamento ao propósito dEle. Ele tem poder e autoridade. Pode estar difícil, a circunstância pode ser contrária, mas hoje o Senhor fala para você, não chore. Quando Ele fala para essa mulher, não chore, Ele estava dizendo, confie em mim, porque o consolo agora é definitivo. Acabou essa história de derrota na sua vida. Aleluia! A segunda lição, Jesus fala para essa mulher, não chore, porque irmãos, não chorar antes do milagre requer fé. Eu vou repetir, não chorar antes do milagre requer fé. Não murmurar antes do milagre requer fé. Não reclamar antes do milagre requer fé. Não duvidar antes do milagre requer fé. Por isso Jesus fala para ela, não chore. Não chore. Creia. Creia. Requer fé, irmãos. Se manter de pé antes do milagre. Requer fé. Se manter firme na presença do Senhor antes do milagre. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu gosto sempre de trazer luz para aquilo que o Senhor está falando no nosso coração. Quando a minha filha Luana tinha 4 anos de idade, Deus me chamou dentro do propósito dele para ir para Sergipe, para Aracaju, para abrir igreja. A Luana, na época, morava com a mãe dela. A Luana não é filha da Virgínia, da minha esposa. Eu tive um relacionamento com a mãe da Luana, na época de namoro, quando eu era jovem, e a Luana nasceu. E depois que eu me converti, o grande sonho da minha vida era que a Luana morasse comigo. E ela também sempre quis morar comigo. Sempre quis morar com a gente. E quando Deus falou comigo, vai para Sergipe, vai para Aracaju, eu falei, Senhor, eu não vou. Eu não posso ir porque eu tenho a minha filha. Como que ela vai ficar aqui? Eu vou para Sergipe. E Deus falou comigo assim, eu vou te dar a Luana. Eu preciso que você vá agora porque eu vou te dar ela. Irmãos, eu fiz de tudo para não ir. Mas Deus falou, vai, e eu fui. Movido por uma palavra, eu fui. Todo mundo na igreja falava bem assim, Diego, é muito difícil isso, tá? É muito difícil. Uma criança da idade de 4 anos não morar com a mãe e morar com o pai. É difícil ela querer morar com o pai, é difícil a mãe liberar para morar com o pai. E eu falava sempre assim, Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra. Não, Diego, isso aí é muito difícil. Irmãos, eu nunca orei tanto, eu nunca jejuei tanto, eu nunca criei tanto quanto naquele tempo. E sabe, mesmo enquanto o milagre ainda não tinha acontecido, eu confiei no Senhor. Eu não murmurei, eu não reclamei. Teve dias que foi difícil, teve dias que eu quase voltei atrás, que eu quase abri mão daquilo que o Senhor tinha me chamado para fazer. Mas chegou um dia que Deus fez um milagre. Deus moveu a situação de tal forma, ao ponto de um dia eu sair de Sergipe para Aracaju, vim a Vitória, colocar a Luana no carro, e no outro dia ela está comigo, com a minha família, e está com a gente até hoje.
Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele tinha um propósito, Ele tinha um plano, Ele tinha liberado uma palavra. Nós precisamos crer. Quantos podem dizer glória a Deus? Não chorar antes do milagre requer fé. Permanecer firme antes do milagre requer fé. Se você quer um milagre do Senhor na sua vida, permaneça confiando no Senhor. O que Jesus estava dizendo para essa mulher, quando Ele fala, não chore, Ele estava dizendo isso. Creia, creia, porque eu vou fazer um milagre na sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Agora ouça, o versículo 14 vai dizer que Jesus, depois de falar para essa mulher, não chore, liberar essa palavra para ela, Jesus, Ele toca no esquife. A minha tradução fala caixão, mas a tradução mais correta do texto é esquife. O que era esquife? O esquife era tipo uma maca, onde se colocavam os mortos, que seriam levados para o enterro. Era uma maca, tinha 4 lugares para segurar, como os caixões dos dias de hoje. Mas o esquife, ele não era fechado como caixão, ele era uma maca mesmo. Colocava o morto ali, ele ficava deitado. E os familiares, os amigos, as pessoas iam levando aquele morto até o cemitério. Jesus, ele chega, isso me chama muita atenção, ouça, Jesus não toca o morto, Jesus, ele toca no esquife. Diga assim, Jesus não tocou o morto, Ele tocou no esquife. Sabe por que Ele toca no esquife? Ele estava tocando naquilo que sustentava a morte. Ele toca naquilo que estava segurando a morte. Porque, irmãos, existe algo que sustenta a morte em nossa vida. Tem algo na sua vida que sustenta essa morte espiritual, essa morte emocional, essa morte, quem sabe financeira, familiar, essa morte que você está vivendo, algo sustenta isso. Jesus não toca no morto, Ele toca no que sustenta a morte. E quando a gente traz isso para o ambiente espiritual, nós entendemos, de acordo com Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Sabe o que sustenta a morte? É quando nós vivemos desalinhados do propósito de Deus. O que sustenta a morte é o pecado. O que sustenta a morte é quando nós vivemos uma vida errando o alvo que Deus estabeleceu para nós. Jesus, Ele está nos ensinando que antes dEle te ressuscitar essa situação que você está vivendo, Ele precisa tocar naquilo que está suportando, dando sustentação à morte. Quem está entendendo? É por isso, meus irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Quando nós abrimos mão do pecado, quando nós abrimos mão daquilo que nos afasta do propósito de Deus, quando nós abrimos mãos de viver para nós mesmos, nós damos lugar à vida de Deus na nossa vida. Jesus, Ele está tocando o esquife, porque Ele estava tocando o que sustentava a morte. Ouça o que eu vou te dizer, Deus hoje está tocando naquilo que sustenta a sua morte espiritual, sua morte emocional, sua morte familiar. Deus está tocando hoje. Ele está pedindo a você que entregue aquilo que sustenta essa morte. Sabe, irmãos, no reino de Deus, ouça o que eu vou dizer, no reino de Deus, as suas conquistas não são valorizadas. No reino de Deus, aquilo que você ganha, aquilo que você alcança, no reino de Deus, as suas conquistas não são valorizadas. Sabe o que é valorizado no reino de Deus? Suas renúncias. No reino de Deus, o que é valorizado é o que você abre mão para fazer a vontade de Deus. É por isso que Jesus certa vez disse, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque no reino de Deus, não são as conquistas que são valorizadas, mas as renúncias. É aquilo que você está abrindo mão hoje para fazer a vontade do Pai. É aquilo que você está entregando no altar para fazer a vontade do Pai.
É quando você entrega ao Senhor o que sustenta a morte na sua vida. E a pergunta que eu te faço é: qual é a atitude, o hábito, o comportamento que tem sustentado a morte na sua vida? O que tem sustentado a morte na sua casa, na sua família? De repente você chegou aqui hoje e o que está sustentando a morte na sua vida é a pornografia. O que está sustentando a morte na sua vida é a prostituição. O que está sustentando a morte na sua vida são os vícios. O que está sustentando a morte na sua vida é a sua incredulidade, é a sua religiosidade. Porque tem muitos filhos, ouça que eu vou dizer que isso aqui é muito sério, tem muitos filhos de crentes que não estão na igreja hoje por causa da religiosidade dos pais. De repente, o que sustenta hoje a morte na sua casa é essa religiosidade que impede o fluir de Deus, que impede a glória de Deus de entrar. Deus hoje está pedindo a você: entrega o que sustenta a morte, porque Ele quer tocar hoje. Quantos podem dizer glória a Deus? Jesus não toca no morto, Ele toca no esquife. Ele toca no que sustentava a morte. Enquanto você não permitir que o Senhor toque naquilo que sustenta a sua morte, você continuará vivendo um ciclo de dor, de derrota na sua vida. Meus irmãos, quando me converti a Cristo, eu tive que permitir que o Senhor tocasse em várias áreas da minha vida. Eu era um viciado em drogas, vivia na prostituição. O Senhor falou comigo: eu quero te usar, eu tenho um chamado para você, eu tenho um propósito na sua vida. E quando eu olhei para trás, eu vi tantas coisas que eu teria que abrir mão. Posso dizer algo? Eu nunca me arrependi, um dia sequer, de ter entregado tudo no altar do Senhor. Porque hoje eu tenho um chamado, eu tenho uma esposa maravilhosa, uma família maravilhosa, filhos maravilhosos. Deus tem sido fiel para comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque no reino de Deus, o que é valorizado são suas renúncias. É o que você entrega no altar. E eu sei que o Senhor está falando no seu coração, porque na sua intimidade você tem orado, na sua intimidade Deus tem falado com você. E hoje eu venho aqui para fortalecer a sua fé, fortalecer a sua vida e dizer: entrega o que Deus está pedindo. Entrega o que Deus está pedindo. Porque Ele quer tocar hoje naquilo que está sustentando a sua morte, aquilo que está impedindo com que o fluir da glória alcance a sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Versículo 15. Olha que interessante. Versículo 15. Versículo 14. Chegando-se, tocou no caixão, ou esquife, como elucidei, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Diga assim: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Olha que interessante, irmãos. Quando Jesus chega diante dessa viúva de Naim, que acabaram de perder o seu filho, ele viu a mulher chorando, mas ele não chorou com ela. Diferente do que aconteceu quando ele encontra Maria, irmã de Lázaro. Jesus recebeu a notícia de que Lázaro havia morrido. Ele vai então à aldeia de Betânia, e na porta da aldeia de Betânia, Maria foi até ele, Maria vai até Jesus chorando. Quando ele viu Maria chorando, a Bíblia diz que Jesus chorou. Por que Jesus chorou com Maria pela morte de Lázaro, mas não chorou com a viúva de Naim? Será que Jesus amava mais Maria, Marta e Lázaro do que a viúva de Naim? Não. Ouça o que eu vou dizer. Quando Jesus chega na porta da aldeia de Betânia,
Jesus não viu o morto. O morto estava dentro da cidade. Jesus não viu o morto. O morto, simbolicamente, dentro do nosso contexto, já estava enterrado. Então Jesus não chora. Então Jesus chora com Maria, pela dor dela. Mas quando ele chega diante da viúva de Naim, o morto estava diante dela e ele viu o morto. E diante da morte, irmãos, Jesus não chora. Diante da morte, Jesus dá uma palavra de ordem. Levanta, ressuscita. Levanta, jovem, sai desse lugar. Eu te ordeno agora, ressuscita. Porque assim, irmãos, sempre que Jesus, ele está diante da morte, porque a morte é o último inimigo que será vencido. Amém? Para quem está em Cristo Jesus, nós já vencemos a morte, porque a palavra do Senhor diz que num fechar e abrir de olhos, estaremos para sempre com o Senhor. Se você crê em Deus, você não verá a morte. A morte, para quem crê no Senhor, é apenas uma porta, é uma passagem para a eternidade. Mas definitivamente, a morte será o último inimigo que será vencido pelo Senhor. Mas quando Jesus ele chega diante de qualquer situação em nossa vida, que é a morte, irmãos, sabe o que ele faz? Ele não chora, ele olha e fala: levanta, ressuscita, eu restauro todas as coisas. Hoje o Senhor está dizendo para você, em nome de Jesus: levanta, ressuscita, todas as áreas da sua vida que está morta, eu declaro em nome de Jesus, seja restaurada em nome de Jesus. Aleluia. Se for aplaudir, já aplaude com fé em nome de Jesus. Aleluia. Diante da morte, ele ordena que haja ressurreição, em nome de Jesus. E no versículo 15, Jesus fala: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Sabe o que me chama a atenção aqui? Jesus não chama o defunto de defunto. Ele não se relaciona com aquela pessoa que estava ali morta como se ela estivesse morta. Ele não fala morto levanta, ele não fala defunto levanta, ele fala assim: jovem levanta. Sabe por quê? Ele estava chamando a existência o que não era como se fosse. Às vezes, nós olhamos para as circunstâncias que estamos vivendo e a gente começa a se relacionar com aquela circunstância sem fé, sem confiança. Tem pessoas que falam: a minha é diabetes. Ah, porque a minha é diabetes? Que sua diabetes em nome de Jesus. Jesus vai curar hoje essa diabetes. Jesus vai curar hoje essa enfermidade na sua vida. Só tem pessoas que adotam a enfermidade, né? Ah, minha enxaqueca. Sua enxaqueca? Ah, a minha dor de barriga. Começa a se relacionar com a morte. Jesus, quando ele olha a morte, ele não se relaciona com o defunto, não chama pelo defunto, ele fala jovem, porque ele estava chamando a existência o que não era como se fosse. Irmãos, começa a chamar a existência o que não é na sua vida como se fosse, porque essa é a chave do milagre. Tem pessoas que olham para o seu marido e falam: meu marido não vale nada, meu marido não quer nada com Deus, meu marido ele não ora, meu marido ele não lê a Bíblia, meu marido está desviado. Ei, chama a existência o que não é como se fosse. Começa a declarar: meu marido é uma bênção, meu marido é um homem de Deus, meu marido lê a Bíblia, meu marido ora, meu marido é um santo, meu marido cumpre o seu chamado, meu marido é um excelente pai. Chama a existência o que não é como se fosse, porque isso é fé. Amém, irmãos? De repente você está vivendo hoje uma enfermidade e o Senhor está falando com você: chame a existência a cura. Tira a palavra da enfermidade da sua boca, porque, irmãos, a sua palavra, respaldada pela palavra de Deus, tem poder. Não é qualquer palavra que sai da sua boca que tem poder. Eu não creio nesse misticismo.
O que sai da sua boca que tem poder é a palavra que está respaldada pela palavra de Deus. Essa palavra tem poder. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus nos ensina a chamar à existência as coisas que não são como se fosse, em nome de Jesus. Olhe para as suas finanças hoje e fala: em nome de Jesus, minhas finanças são prósperas. Olhe para a sua família e fala: minha família é abençoada. Olhe para os seus filhos e fala: meu filho está liberto pelo sangue de Jesus. Olhe hoje para tudo que está morto na sua vida e chame a existência o que não é como se fosse, porque pela fé tudo já está consumado em nome de Jesus. Aleluia! Pela fé tudo já está consumado, pronto, preparado. Chame a existência, irmãos. Chame a existência. Chame a existência a sua vaga no concurso público. Chame a existência o emprego que você tanto sonha. Chame a existência o seu marido. Chame a existência a sua esposa. Chame a existência o seu sonho de casar. Chame a existência o milagre. Não se relacione com a morte na sua vida. Amém, irmãos? Tem pessoas que vão orar de manhã. Irmãos, a morte às vezes está tão presente na nossa vida, que tem pessoas que vão orar pelo café, pelo almoço, e fala bem assim, eu já ensinei isso aqui para os irmãos, e fala bem assim: Senhor, que não falte nada em nossa mesa. Você quer que falte? Então por que você está falando morte? Você quer que falte na sua casa? Então por que você está falando de falta, irmão? Para de se relacionar com a morte. Chama a existência o que não é como se fosse. Senhor, multiplica. Senhor, obrigado pela provisão. Obrigado pelo que o Senhor colocou na nossa mesa. Multiplique. Que haja sempre abundância. Que haja sempre fartura. Só que a morte está tão presente em nossa vida, em nossa mentalidade. É tanta incredulidade que às vezes nós carregamos dentro de nós, que a gente vai orar para agradecer e fala da falta. A gente fala do que a gente não quer. Jesus não se relaciona com a morte, irmãos. Para a morte, ele fala: levanta, ressuscita. Porque quando ele chega, quando a vida chega, a morte tem que bater em retirada. A morte tem que bater em retirada. O Senhor está tocando na sua boca, o Senhor está tocando nos seus lábios, está mudando as palavras que saem da sua boca. Você hoje vai ser um profeta de Deus. Você vai profetizar sobre as circunstâncias que você está vivendo, e você vai chamar a existência o que não é como se fosse, em nome de Jesus. Aleluia! Eu profetizo na sua vida, tudo se fará novo. Quem sabe você está com seu filho afastado do propósito de Deus. Você vai chamar a existência hoje o que não é como se fosse, porque já está consumado. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã com o seu casamento falido. A gente não vai falar de falência, a gente vai chamar a existência a vida de Deus nesse casamento. Aleluia! Eu quero encerrar dizendo o seguinte: Jesus chegou na porta dessa cidade chamada Naim, e na porta das cidades era onde aconteciam os julgamentos. Jesus está julgando aquela mulher, julgando a morte, julgando aquela situação, e ele decide operar um milagre. Aquela situação que essa viúva estava vivendo era o limite. Porque assim, irmãos, o Senhor, Ele sempre vai chegar quando nós achamos que é o limite. Quando a gente acha que é o limite, Senhor, não vai dar mais, daqui para frente eu não dou conta, se prepara, porque o Senhor está chegando, não desista. Jesus chega no limite da situação. Para Moisés, o limite era o mar vermelho. Moisés estava diante do mar vermelho, Faraó com seus cavalos e cavaleiros atrás, uma multidão de pessoas com Moisés, o mar fechado. Esse era o limite de Moisés. Mas Deus fala: coloca o cajado na água e o milagre vai acontecer. Coloca o milagre, o cajado na água, e você vai ver o mar se abrindo.
De repente você chegou aqui hoje, você está no seu limite. Pastor, eu estou no meu limite. Eu estou cansado emocionalmente. Eu estou quase desistindo de tudo. Pastor, meu casamento está um desafio. Minha vida familiar, pastor, eu estou no limite. Jesus está indo ao seu encontro. Jesus está indo até você em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé.